Vamos lá. Posso tirar e andar? Não. Melhor aqui, né? Você tá... Tá bom. Vamos lá. Bom dia. Nossa. Que a paz do Cristo esteja conosco agora e sempre. Gratidão pelo convite de estarmos aqui novamente para trazer temas tão importantes. Primeiro também quero agradecer e parabenizar todos vocês de sair do quentinho do nosso lar, da cama, né? E estar aqui no centro. Muitos não vêm, porque o frio realmente espanta. Mas quando a gente aceita o convite e vem para o centro, a gente percebe que o acolhimento aqui também é muito bom, né? A gente receber essa energia logo cedo, ensinamentos do Mestre Jesus. Como ela mencionou aqui, os ensinamentos não são nossos não, é do Mestre. A gente só é porta-voz, a gente só traz um pouco da reflexão valiosa da filosofia desse Mestre, desse Rabi, que para nós é importante, para termos referência na nossa vida. Como foi mencionado lá pela mãe da nossa amiga, que nós temos que ter essa empatia com o próximo, né? Que ela sempre pede para a família, e realmente nós temos que ter. E era o ensinamento máximo de Jesus, é o ensinamento máximo de Jesus, quando ele menciona ama a Deus como primeiro mandamento e ama o próximo como a ti mesmo, unindo os dois, né? Porque na realidade a relação de amarmos a Deus está muito ligado a amarmos tudo que está à nossa volta, que é tudo criação divina. De uma certa forma, quando nós criticamos o frio, criticamos o nosso trabalho, criticamos um irmão, um amigo, pessoas que trabalham conosco, de uma certa forma a gente está criticando a criação de Deus. Então esse entendimento, é lógico, ele passa por camadas, e nós estamos aqui exatamente para isso, para aprendermos, para evoluir, transcender aí do nosso estágio evolutivo para o estágio superior. Então esse aprendizado é contínuo. E o nosso tema de hoje, ele está bem ligado a esses ensinamentos do amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. O tema foi tirado do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto sempre de trazer o livro para apresentar para todos de onde foi retirado a fonte e fazer um convite para reflexões de vocês através da leitura. Acredito que todo mundo aqui tem o Evangelho, né? Quem não tem o Evangelho aqui? Não tem? Ah, tem, né? Eu fiz a pergunta contrária, né? Todo mundo tem, né? Ótimo. Leiam. Leiam, não deixa só na prateleira não. É um livro tem que ser nosso parceiro. É um livro de cabeceira nosso, para toda vez que a gente for deitar, fazer uma reflexão se possível, ou quando acordarmos, logo de manhã, não precisa ler muito, mas uma paginazinha que a gente lê, já traz uma lição. Abriu, deu uma lida, como se fosse uma prece, já é uma conexão com o plano espiritual. E já traz aquele ensinamento que é valioso. E quando eu parabenizei vocês aqui por deixar o quentinho do nosso lar para estar aqui no centro, é porque realmente é muito importante nós estarmos aqui nos relacionando e discutindo, conversando sobre os ensinamentos de Jesus. Eu sei que muitos têm esse conceito de eu vou lá no centro tomar um passe, não é? Vou lá tomar um passe. E não está errado não, está certíssimo. É muito bom tomar um passe. O passe, ele traz essa energia do plano superior, ligada à energia dos trabalhadores da casa, toda essa energia aqui, que cria essa egrégora aqui, maravilhosa, dos trabalhadores. Eu vou em vários centros. Ontem eu estava num centro aqui perto da Zona Leste também. E Zona Leste era? Não, né? Onde que era? Sacomã. Sacomã é Zona Leste. Então, e
eu vejo trabalhos dos centros, tem centros que têm dificuldade de fazer o trabalho, e aqui também não é diferente, e eu vejo um trabalho bonito que a casa faz, então valorizo muito o trabalho dessa casa, sempre que posso estou aqui, e quando eu falo que o Espiritismo, ele é um caminho a ser seguido, porque realmente traz os ensinamentos do Mestre Jesus, e Kardec, ele foi um divisor de águas na humanidade. Muitos não conhecem o Espiritismo, mas quem estuda e quem percebe a doutrina, a importância que ela tem nas nossas vidas, com reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e entendendo o plano espiritual, não mais agora de uma forma mística, mas de uma forma natural, e essa foi a grande importância que Kardec traz, o Espiritismo traz para nós, seres humanos, aqui nesse plano encarnados. Kardec demonstrou para a humanidade essa relação com o plano espiritual, que sempre ocorreu, sim, ao longo de toda a história nós seres humanos aqui na Terra, sempre nós percebemos essa relação com o plano espiritual. Aquelas tribos primitivas, elas tinham sua relação com o plano espiritual. Elas conversavam com seus deuses, com seus espíritos, elas faziam essa relação com o plano maior. Só que analisadas assim de forma muito religiosa, mística, esotérica. E Kardec, ao menos no meu entendimento, foi o primeiro pensador que traz essa relação de forma acadêmica e de forma científica, explicando que o processo é natural, similar à energia elétrica, à energia mecânica, todas essas energias que nós temos, a energia que vem do plano superior, essa relação que nós temos de comunicabilidade com os espíritos, ela é natural. E ele traz essa questão da importância de nós nos ligarmos. Por quê? Porque ele explica quem somos. Kardec responde uma das 3 maiores perguntas da humanidade, que é: quem somos, da onde viemos e para onde vamos. Jesus também explicou, e Kardec, com a codificação das mensagens do plano espiritual, ele explica de forma mais aprofundada pela capacidade que tínhamos de entendimento, já no século XIX, mais com uma ciência e com uma filosofia mais desenvolvida. E ele explica que quem somos nós? Somos seres espirituais. Seres espirituais, hoje encarnados aqui neste plano. Com qual objetivo encarnamos? Evoluir. Elevação espiritual. Da onde viemos? Viemos num plano espiritual e entendemos pelo nosso processo reencarnatório que é necessário aqui encarnarmos neste plano para elevarmos os nossos valores, tanto morais quanto intelectuais. Valores que nós estudamos e refletimos e vamos evoluindo tanto intelectualmente quanto moralmente. E para onde iremos? Para as muitas moradas na casa do Pai. Conforme vamos evoluindo, vamos atingindo novos patamares e possibilidades de encarnar em outros planos mais evoluídos. Para o quê? Continuarmos o nosso processo de elevação. Quando Kardec faz essa relação de quem somos, de onde vamos, de onde viemos e para onde vamos, ele explica todo esse processo da importância de estarmos aqui. Só que quando nós estamos aqui, nós fizemos essa preparação reencarnatória e uma programação para aqui encarnar. O objetivo de encarnarmos aqui é crescermos espiritualmente. E para crescermos espiritualmente, necessitamos de referência, de valores. Por isso que é importante as religiões têm a sua importância na nossa vida, no aspecto de dar direção, dar foco, dar objetivo para esse nosso crescimento espiritual. E o tema de hoje aqui foi trazido por palavras do Mestre Jesus, que nós vamos estar aqui abordando na manhã de hoje. Foi palavras trazidas pelo Mestre Jesus, referente
a essa referência. Porque quando ele estava trazendo os seus ensinamentos para os seus discípulos, ele sabia que, mesmo na época que ele estava trazendo os ensinamentos, e futuramente, haveria falsos profetas, espíritos encarnados, que trariam palavras equivocadas para os que estavam à sua volta. E ele deixa claro para os seus discípulos: haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse é o título do capítulo 21, que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Mensagens de Jesus, retiradas do Evangelho de Lucas e esclarecidas aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus traz essa lição, ele estava advertindo os seus discípulos da preocupação de entender qual as mensagens que eles estariam recebendo à sua volta eram corretas ou incorretas. Porque na época existiam várias vertentes de pensamentos religiosos. Então Jesus trouxe a lição, deu essa responsabilidade para os seus discípulos, que em determinado momento se tornaram apóstolo, e apóstolo é aquele que vai em missão. Então, em determinado momento, os seus discípulos foram em missão levar os ensinamentos de Jesus, mas é claro que ele deixa essa preocupação que haveria sim falsos profetas. E Kardec aqui nesse capítulo, ele traz uma relação ainda mais interessante, trazendo um complemento, um aprofundamento nos ensinamentos de Jesus, que é o título específico da nossa conversa de hoje. Não acreditai em todos os espíritos. Quando Kardec traz essa naturalidade com a relação com os espíritos, ele também deixa claro que não devemos acreditar de forma direta de todas as informações que vêm do plano espiritual. Ele deixa claro, de forma técnica, de forma racional, essa relação. Porque em épocas passadas, lá no primitivismo e em épocas antigas, quando a gente tinha uma relação com informações que vinham do plano espiritual, trazidas pelos profetas, trazidas pelos pachás, pelos líderes espirituais de cada tribo, de cada região, nós tomávamos aquilo como verdadeiro, absolutamente verdadeiro, sem qualquer filtro. Por qual objetivo? Porque veio do plano maior, veio do plano superior. Só que Kardec deixa claro que existem níveis de evolução dos espíritos. Como nós aqui, estamos buscando a nossa elevação espiritual, estamos buscando o nosso crescimento, o nosso aprendizado intelectual e também moral. Futuramente, daqui a algumas décadas, anos, nós todos aqui vamos desencarnar e vamos para um plano superior, para um plano, uma outra dimensão. E de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso aprendizado aqui, estaremos trabalhando no plano superior também. Espíritos que não se preocupam com a sua evolução também irão para o plano espiritual. E como a doutrina explica, podem sim, de certa forma, transmitir mensagens de acordo com a sua elevação espiritual, de acordo com o seu entendimento da lei de Deus. Então é importantíssimo para os médiuns que trabalham nas casas, para os trabalhadores dos centros espíritas e casas que trabalham com espiritualidade, entender o ensinamento que Kardec traz relacionado com os ensinamentos de Jesus. Duvidai das mensagens que vêm do plano espiritual. Façam reflexões, porque nem todas as mensagens que vêm do plano espiritual estão corretas. Não tomai tudo como verdade. E isso é importante. Mas para isso, para nós termos esse filtro, esse entendimento do que é importante, as mensagens recebidas, ou não são mensagens tão valiosas, é necessário o estudo, o aprimoramento, as reflexões, estarmos aqui, fazermos parte dos núcleos de estudo dos centros, estudarmos e entendermos
o caminho a ser seguido. Como o próprio mestre disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem é espírita e segue os ensinamentos da doutrina espírita, entende que Jesus é a nossa referência máxima. Então ele é o caminho. É nele que encontramos a verdade, é nele que nós temos a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E essa reflexão é importante para nós com relação ao trabalho da espiritualidade. Mas ampliando um pouco essa questão que Kardec traz nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, referente à dúvida, não acreditar em todos os espíritos, eu queria trazer um âmbito, uma reflexão também para o nosso dia a dia, para o nosso contexto social. Quando a gente fala espíritos, Kardec estava se referindo aos espíritos desencarnados. Mas como nós mencionamos, e está escrito também, está definido na doutrina espírita, todos nós que estamos aqui somos espíritos, mas nós estamos encarnados. E quantos de nós aqui tomamos como verdade o que alguém coloca na internet? Já repararam que hoje está muito na moda, está muito natural ter os influencers, né? Tem até uma... Conhece os Amigos da Luz? É aquele grupo espírita que trabalha com teatro, né? E faz aquelas... Tem uma dos vídeos deles que eles colocam assim, lógico, fazendo exatamente uma sátira a essa relação, que tem um espírito que está para encarnar, e ele chega para o mentor dele e fala assim: eu quero encarnar. Aí ele fala: legal, que bom, você vai encarnar, qual vai ser a profissão que você vai escolher? Eu quero ser... Ele falou: porque esse negócio de ser mentor espiritual já era, o negócio agora é ser influencer. É bem legal, porque eles fazem uma sátira dessa relação com quem nós estamos tendo como referência. Ele brinca com o mentor, ele fala: não, esse negócio de mentor já era, agora o negócio é ser influencer, eu quero ser influencer digital. E realmente, se nós percebemos aí no nosso dia a dia, quantas pessoas seguem indivíduos que trazem conteúdos até interessantes. Não estou aqui criticando nenhum influencer e ninguém que segue influencer. A questão é fazer análise. Duvidai de todos os espíritos. Por quê? Porque realmente a gente tem que ver o objetivo e o propósito de cada conteúdo. E para nós, esse conteúdo que eu estou absorvendo, ele é valioso? Ele me traz reflexão? Ele me traz uma elevação espiritual? Que é meu objetivo principal, como foi explicado pela doutrina espírita e ensinado pelo Mestre Jesus. Esse conteúdo aqui, ele é importante para a minha elevação espiritual, que é o que eu vim buscar aqui? Ou ele é simplesmente um conteúdo frívolo, que é só mais informação do que conhecimento? Repararam que tem diferença, né? Informação você vai obter em todo momento. Qualquer leitura que você faz te traz uma informação. Qualquer filme, música que você escuta, vê, absorve, te traz uma informação. E conhecimento? Conhecimento nem sempre. E essa é a reflexão que a gente tem que trazer. E quando a gente fala duvidai de todos os espíritos, a gente pode pensar aqui, e quando o título principal desse capítulo é haverá falsos cristos e falsos profetas, a gente pode até pensar assim, a gente está falando no âmbito da religião, dos profetas. Mas quando a palavra profeta
ela é explicada, inclusive, aqui por Kardec, pela espiritualidade. Essa palavra profeta, ela tem que ter um entendimento mais amplo. Quando a gente fala profeta, a gente logo traz a lembrança daquele ser que prevê o futuro. Então ele é um profeta. O profeta também prevê o futuro, como está lá nos escritos sagrados, na Bíblia, vários profetas que profetizaram situações que viriam acontecer. Mas profeta não é só quem prevê o futuro. Quem profere uma palavra, uma mensagem, é um profeta também. E aqui essa questão é bem explicada no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu trago uma reflexão aqui para nós. Hoje nós temos falsos profetas, não só na religião, nós temos na filosofia. Hoje nós temos uma filosofia muito forte que é materialista, que não acredita no plano espiritual, não acredita em Deus, só acredita no material. E muitas pessoas seguem essa filosofia materialista. Está errado? Está certo? Eu não estou aqui para julgar. Na ciência nós temos falsos profetas. Quer um exemplo? Semana passada eu estava assistindo, retrasada, eu estava assistindo um documentário. Eu vi, plugou o documentário lá, achei interessante o título dele, que chamava A Indústria da Ignorância. Achei interessante, a indústria da ignorância. E eu vi mais ou menos a sinopse dele. Eu imaginei que ela iria discutir essa relação do TikTok, sabe, aquela coisa assim, do excesso de informação na internet de forma superficial, né? Porque isso tem muito, né? Vídeo curto, informações assim, sem nenhuma base científica, nenhuma base religiosa ou filosófica, ou que tenha alguma pesquisa, que tenha base, né? Porque hoje uma criança de 12 anos pode colocar uma informação na internet, em alguma rede, e aquilo fica pulverizado. E de uma certa forma, algumas pessoas tomam até como verdade. Eu pensei que ele ia por essa linha. E aí ia construir a indústria de uma certa ignorância, de valores maiores. Mas o tema não foi isso não. Me surpreendeu. Achei muito bacana. O tema trazia... e ele trouxe vários pontos. Ele falou sobre as abelhas, sobre a indústria do tabaco, diversos cenários nossos da nossa sociedade. Vou pegar um exemplo aqui só para trazer a relação. Vocês escutaram algum tempo atrás, alguns anos atrás, que estava ocorrendo a extinção das abelhas? Estava diminuindo o número de abelhas no planeta. Isso é perigoso, porque a abelha ela poliniza, né? Então, de uma certa forma, assim, diminuindo o número de abelhas, naturalmente a vegetação também se prejudica. Porque quem poliniza, quem traz o pólen daqui para cá, são as abelhas, quando elas estão buscando pólen para fazer mel. E aí os cientistas se preocuparam com isso. E aí foram pesquisar o motivo. Descobriram. O motivo principal, segundo o estudo, era a utilização inadequada de pesticidas na agricultura. Estava comprometendo a quantidade de abelhas no nosso planeta, diminuindo. Aí o que aconteceu? A indústria de pesticidas, diante dessa situação e diante do problema que ocorreu para ela contratou pesquisadores acadêmicos que trabalham com ciência e sabem fazer pesquisas acadêmicas e começaram a fazer pesquisas. E uma das pesquisas falou que não, parte sim, mas uma boa parte também se deve ao elevado número de vespas. Como aumentou o número de vespas, então naturalmente é predador natural, acaba de uma certa forma diminuindo o número de abelhas. E fizeram essa pesquisa e jogaram na internet. Outra pesquisa veio e falou, também, mas devido à mudança climática, temperatura do planeta, que está
está ocorrendo a diminuição também. E aí ocorreram tantas pesquisas acadêmicas falando deste tema, mas de modo diferente, e abrindo o leque para diversas variáveis de solução, qual que é a verdadeira? De uma certa forma, todas, porque todas têm base científica. Uma das PhDs que estavam no documentário, ela falou assim, eu achei legal a frase dela, ela falou, é fogo apagando fogo. Não é mais a religião discutindo com a ciência, falando que ela está errada, e quem está certo ou errado. É a própria ciência falando que a ciência está errada. Repararam que, para quem está absorvendo essa informação, você fala, qual que é o certo? Qual que é o errado? Você abre lá na internet e fala assim que se comer uma determinada quantidade de ovos por dia vai aumentar o seu colesterol. Aí você abre uma outra pesquisa e fala, não, você pode comer meia dúzia de ovos que não faz mal. Qual está certa? Provavelmente uma foi feita pela indústria dos ovos. Provavelmente a outra não. E aí você fala, qual que está certo? E aí a gente tem que ver o objetivo das pesquisas. Porque o objetivo é demonstrar que o seu produto é bom. E outra, tá com outro objetivo. Quem está certo? Todas estão certas. Porque não são pesquisas falsas. Reparou que dentro da própria ciência nós temos falsos profetas? Por que temos falsos profetas? Porque a preocupação, às vezes, não é a busca da verdade, e sim a busca de recursos financeiros e etc. Sócrates, como está aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, filósofo Sócrates e Platão, na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca que Sócrates e Platão são precursores das ideias cristãs e do Espiritismo. Ele está trazendo a questão aqui que antes da doutrina espírita existir no planeta, e antes de Jesus encarnar aqui, dois pensadores lá na Grécia já trouxeram ensinamentos idênticos, muito parecidos, foram precursores das ideias. E quando a gente estuda a história de Sócrates, ele buscava principalmente, o objetivo básico da filosofia de Sócrates era a busca da verdade. Ele tinha um pensamento que era um trabalho, né, aquela questão maiúscula de, através de perguntas e respostas, ele ia sempre estressando o problema para chegar na verdade absoluta. A doutrina espírita segue o mesmo caminho. Jesus, quando encarnou, o que ele mencionou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Kardec começa a entender essa relação com o plano espiritual, porque estava ocorrendo no século XIX, fenômenos espirituais de mesas girando, cadeiras, e o pessoal estava usando aquilo de forma frívola, divertida. E Kardec entende e fala, tem algo inteligente, porque elas estão respondendo perguntas. Uma cadeira não tem cérebro, então provavelmente tem algum fenômeno aí. E ele começa a entender que eram espíritos. E aí ele começa a fazer perguntas e respostas. E através dessas perguntas valiosas, inteligentes, que aí é a grandiosidade de Kardec, ele constrói uma doutrina, que é a doutrina dos espíritos. Perguntas, ele começou com a pergunta 1, que é Deus? Ele já começa perguntando logo quem é o paizão, né? Em determinado momento, quando ele estava ainda nesse começo de relação com a espiritualidade, ele pergunta para o espírito que liderava essa pleide de espíritos, que hoje a gente sabe, Santo Agostinho, Pascal, São João, espíritos de alta elevação. Kardec pergunta, quem é você? E o espírito menciona, eu
eu sou um espírito familiar seu. Quando a gente escuta isso, a gente vê a grandiosidade de Kardec. Porque Kardec é um espírito familiar, é um espírito que está na mesma família espiritual desse espírito. Acho que mas Kardec não ficou contente, satisfeito com a pergunta, né? Com a resposta. Aí ele falou, mas quem é você? Acho que ele queria saber quem era personagem histórico, se havia encarnado aqui. E esse espírito se apresenta falando, para você, eu sou só a verdade, o espírito de verdade. E quando a gente percebe que a busca da verdade é o nosso principal objetivo aqui, para evoluirmos, é muito importante a gente realmente, como Kardec nos convidou aqui, como esse capítulo 21 nos convida, duvidar, porque haverá falsos cristos, haverá falsos profetas, e não devemos acreditar em todos os espíritos. E aqui nós mencionamos que temos que duvidar dos espíritos desencarnados, também dos espíritos encarnados, e agora eu vou trazer uma terceira reflexão aqui de quem temos que duvidar também. Mas não acabou? Espíritos encarnados ou desencarnados. Já ouviram esse tema internet morta? Alguém já escutou? Recentemente estava pesquisando sobre isso e tem pesquisas, temos que duvidar delas, claro, né? Mas tem pesquisas explicando que mais da metade, já passou de 50%, dos conteúdos que nós encontramos na internet não são feitas por humanos, são feitas por inteligência artificial. Aí eu fui pesquisar isso e comecei a entrar em artigos que falavam sobre isso, e um dos artigos me jogou para uma influencer, bonita influencer, tem todos os atributos de uma moça bonita, inteligente, atleta, aparece ela na academia, na praia, só que ela não existe. Só que ela tem milhares de seguidores. Milhares de seguidores. Só que ela é uma IA. Ela é uma inteligência artificial. Mas tem gente seguindo ela. E parece algo distante, né? Surreal. Falar que absurdo. Será que nós aqui, quando entramos na internet e pegamos informações lá, alguém se preocupa em ver a fonte? Ou simplesmente a gente entra e, olha, eu vi lá na internet que tomar leite com manga faz mal. Lembra que nossos antigos falavam isso, né? E ninguém tomava, né? A gente acreditava no... né? Duvidar de todos os espíritos, não é? Olha só, você reparou? Um exemplo simples aqui, né? Eu já fiz essa palestra há vários centros, nunca peguei essa veio agora. Mas olha que interessante aqui nessa reflexão. Às vezes as informações não são nem por maldade. Em algum momento, alguém lá, e segundo a cultura fala, né? Foi os senhores de engenho que vieram com essa ideia, porque os escravos tomavam leite, né? Direto na vaca, e aí acabava com o leite. E para com isso, não, se você comer manga e tomar leite, você vai passar mal. E essa cultura veio, né? Acho que foi algo assim, não tenho certeza. E aí os antigos, sem nenhuma explicação científica, passavam isso para os seus entes queridos. Por quê? Porque realmente era uma relação
que ele aprendeu de pai para filho e aquilo, até que alguém chegou e falou, não tem, quimicamente não tem problema nenhum. Né? E dá para fazer uma reflexão com muito do que se coloca na internet, às vezes não é para querer trazer uma questão maléfica para a humanidade, não é. Às vezes simplesmente uma informação que determinada pessoa acredita. Tem terraplanistas que acreditam que a Terra é plana. Né? E eles colocam na internet informações que a Terra é plana. Tem pessoas que colocam informações que são importantes para ela. Agora a gente tem que ver se é importante para nós. Porque quando a gente absorve um conteúdo, aquele conteúdo transforma o nosso pensamento. E de uma certa forma, direciona o nosso caminhar aqui. Então vocês repararam que esse tema ele traz diversas vertentes? Desde o trabalho nos centros espíritas, quando a gente vinha mencionando no carro, conversando sobre esse tema, que os médiuns daqui da casa têm que duvidar das mensagens trazidas do plano espiritual, para não se ostentar, para não achar que... Então tem que ser humilde, buscar, estudar e refletir como que essas mensagens devem ser passadas, transmitidas para quem está sendo assistido nos centros. Nós também, com a nossa relação que temos com as pessoas que estão à nossa volta, e nós também nos preocupando em não sermos falsos profetas, porque às vezes a gente vem aqui para mensagem, aqui escuta uma mensagem e vai lá fora e passa essa mensagem, mas ela tem que ser passada com pertinência. Ou às vezes a gente não passa, e aí estamos sendo falsos profetas também. E o passar a mensagem, e aí já para a gente finalizar a nossa reflexão dessa manhã, nós temos aqui uma responsabilidade grande quando nos definimos espíritas. É seguir essa doutrina, seguir as lições de Jesus, mas não somente através de palavras, e principalmente através de gestos, atitudes. O início desse capítulo aqui, antes de a gente chegar no duvidar dos espíritos, não acreditar em todos os espíritos, Kardec inicia esse capítulo com os ensinamentos de Jesus, explicando essa relação de como verificar quem é verdadeiro profeta. Verificai a árvore pelo fruto. Aquela pessoa que se diz cristã, não, eu sigo Cristo, independente da religião, eu sigo Cristo, mas quando ela não se preocupa com a dor do próximo, quando ela não se preocupa em ser gentil, quando ela não se preocupa em ser paciente, tolerante, humilde, caridosa, ela não está seguindo Cristo. Ela pode sim se definir como cristã e de uma certa forma até decorar trechos da Bíblia, do Evangelho e proferir para todos, mas será um falso profeta, porque a atitude dela diante do próximo não está ligada com os valores que ela profere. É a relação teoria e prática, elas têm que andar junto, principalmente com relação à educação dos nossos filhos, as novas gerações que virão. Estava conversando essa semana no serviço. Minha mãe falava, isso é isso? Eu falava, tá bom. Eu não discutia. No sentido, não discutia muito com pai e mãe, né? Falou, obedeceu. Esse espírito, pai e mãe, a gente não duvidava, né? Só que as crianças de hoje não estão assim. Não é verdade? Pais, mães, avós, não é? Você fala, não faça isso. O que ele faz? Por quê?
Você tem que ter uma boa explicação. Você fala, você tem que acordar cedo. Mas por que? Você acorda às 10h30? Não é? Como é que você pede para acordar cedo? Mas você tem que estudar. Mas eu não vejo você pegar um livro. Não é? Você tem que sair do celular. Mas você não desgruda do seu. Não é? Você fala, você está assistindo muito a TV. Quero desligar a TV no horário do almoço. Aí quando tem jogo do Mundial, você está com a TV ligada. Fala, mas espera aí. Eu posso, você não pode? A gente não discutia com pai e mãe. Hoje se discute por quê? A evolução dos espíritos que estão encarnando. Para isso, para discutir com essa nova geração, eles não estão errados não, eles estão certos. Eles trazem um baita do aprendizado para a gente. Muito legal. Porque quando você chegou para Deus e falou assim, Deus, eu quero paciência. Aí te dá um filho assim. Né? Você pensa que ele vai pegar um potinho de paciência e falar assim, toma, bebe que você vai ser paciente. Não. Aí você fala, Deus, eu quero paciência. Aí ele vai e encarna lá como filho deles. Né? Você fala, pai, eu quero ser aquela pessoa mais humilde. Aí te dá dinheiro. Para você exercitar a humildade. Né? Eu vou pedir para ser humilde, então. Né? Deus, eu quero ser humilde. Cuidado, a aprovação é grande. Mas interessante aqui é trazer de forma divertida, de forma alegre, mas de forma responsável, todas essas lições. Porque assim, nós temos que ter referência. A evolução, ela se dá no nosso íntimo. Uma das questões aqui que eu acho fundamental na doutrina, no livro dos Espíritos, aonde está escrito a lei de Deus? Aonde? Na consciência. E a nossa consciência, ela vai se construindo gradualmente. As informações que são valiosas, que nós vamos absorvendo, nós vamos trazendo para o nosso íntimo. Nós vamos construindo, ampliando, desenvolvendo a nossa consciência. A consciência ainda pequena, muito distante do que é a lei de Deus. Mas gradualmente, através das reencarnações e absorvendo o que é importante para nós, duvidando de algumas informações e absorvendo apenas o que é importante, nós vamos ampliando a nossa consciência e chegando próximo dessa inteligência, dessa consciência elevada, que é Jesus, que já entende essa inteligência suprema, causa primária de tudo, que é Deus, de uma forma mais una, como ele mesmo mencionou. Eu e o Pai somos um. Ele entende Deus numa unicidade. Nós entenderemos. Por isso precisamos trabalhar. A evolução está aí. A reencarnação está aí. Para o nosso processo evolutivo. Muita paz a todos. Um bom domingo.